Oi pessoal, meu nome é Camila, do Camila Passadora e Handmade, e este é meu canal exclusivo de Square, o Square de crochê da Mila. E hoje eu trouxe esse modelinho bem lindo e super simplesinho de fazer. Ele é feito em apenas 3 carreiras. Nós podemos alternar as cores para ficarem desenhos assim diferentes, utilizando as mesmas cores. Podemos também fazer de uma única cor. É um padrão bem simplesinho, super rapidinho de fazer e vocês vão amar o resultado. Então já deixa para mim aqui nos comentários o que vocês acharam desse square. Compartilhem o vídeo com outras pessoas que possam também gostar deste modelinho. Se inscrevam nos canais se ainda não forem inscritos. Estou deixando todos os meus canais aqui para que vocês possam conhecer. Não se esqueça de deixar o seu joinha, que ajuda muito o canal a crescer. Então é isso, bora fazer! Para esse trabalho eu estou utilizando este fio que é o Amigo Love da Cisne Linhas Corrente. O tex dele é 600. A referência das cores eu estou deixando completa na descrição do vídeo. Estou usando esses 3 tons, o rosa claro, esse pink e o laranja. Vocês podem alternar para a cor de preferência de vocês, inclusive utilizar apenas uma única cor. Também podem utilizar o fio de preferência de vocês. Para este fio eu estou utilizando a agulha número 4 e para fazer acabamentos uma agulha um pouquinho menor para ajudar, para facilitar, que é a número 3. Fazendo a substituição para qualquer outro fio de preferência de vocês, é somente adaptar e substituir a agulha ao fio que vocês forem utilizar. Eu vou iniciar nosso modelinho aqui com a cor pink e eu vou fazer um anel mágico. Então, vou laçar sobre o meu dedo, passar por baixo deste fio, por cima deste outro, dar uma giradinha e laçar novamente o fio do novelo. Passo por dentro e fiz aqui o meu anel mágico. Vou trabalhar sempre sobre esses 2 fiozinhos. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, contando com o anel mágico, eu fiquei com 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer ponto alto aqui dentro do meu anel mágico. Então, venho aqui dentro, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e novamente outro ponto alto dentro do meu anel mágico. Novamente uma correntinha de separação e outro ponto alto dentro do meu anel mágico. As correntinhas iniciais que a gente fez, elas servem como ponto alto e como a correntinha de separação. Então, ela já equivale ao nosso primeiro ponto alto. Eu preciso ter no total 12 pontos altos, então eu já fiz 4. 1, 2, 3, 4. Nós vamos completar aqui com 12 pontos altos e uma correntinha de separação e eu volto aqui com vocês. Fiz os 12 pontos altos, a última correntinha de separação, e agora nós não vamos mais trabalhar com essa cor. Então, nós já podemos cortar o fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Vou puxar o meu fiozinho aqui para fora. Não esqueçam de fazer essa última correntinha, tá? Depois do nosso último ponto alto. E agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui do anel mágico para fechar o anel mágico. Então, vou puxar o fiozinho para fechar completamente. Podem puxar bem. Fechei o meu anel mágico e agora nós vamos fazer o fechamento aqui do nosso círculo. Para isso, eu vou utilizar a agulha menor. Aqui eu estou trabalhando com a agulha número 4, então a agulha um pouquinho menor eu vou utilizar a número 3 para facilitar aqui a passagem do fio. Eu vou ensinar esse primeiro acabamento para vocês e todos os demais acabamentos a gente vai fazer da mesma forma. Então, sempre a gente vai fazer o acabamento dentro da mesma cor que a gente tem. Então, aqui eu vou fazer o fechamento, eu vou pular essas correntinhas aqui que nós fizemos, eu vou vir no segundo ponto, na cabecinha do segundo ponto, então aqui, de trás para frente, eu vou pegar as 2 alcinhas da cabecinha do ponto, e agora eu vou pegar esse fiozinho e vou passar aqui por dentro. Passo aqui por dentro, e eu vou voltar esse fiozinho por dentro da última correntinha que eu fiz. Cuidado aqui para vocês não puxarem para não fechar a correntinha. E eu volto por dentro da correntinha. Então, passo por dentro. E agora, esse fiozinho aqui, eu vou vir aqui atrás desse ponto alto que eu tenho, das correntinhas, e eu vou vir aqui atrás, eu gosto de passar aqui por dentro.
Pegar esse fiozinho, passar aqui por dentro para descer ele de encontro com o outro fio. Aqui arrumem, ó, para que fique do mesmo tamanho a nossa laçadinha, para que ela fique certinha, ó. Para não dar para perceber. E agora sim, eu cheguei de encontro com o outro fio, eu vou dar o meu primeiro nozinho sem apertar muito, para não puxar o meu ponto, não puxar minha correntinha. E o segundo eu já posso dar mais apertadinho. E agora esses fiozinhos eu vou esconder aqui por dentro da mesma cor. Então, aqui por dentro de alguns fiozinhos, não tem um lugar certo para passar. Procurem passar por dentro, sempre na parte de trás. Eu vou segurar aqui para não puxar meu ponto. E aqui eu só vou esconder aqui por dentro, num lugar onde não apareça. Deixo aqui certinho, arrumo os pontos, puxo aí os pontos certinhos. E agora eu vou fazer o acabamento utilizando a cola. Aqui eu gosto de trabalhar com a cola de secagem rápida. Essa daqui que eu estou utilizando é a cola Pega Mil. Eu gosto de passar um pouquinho na ponta, apenas para que a pontinha não fique soltando. Então, passo um pouco na pontinha, já fecho. E aqui eu já posso cortar o meu fio, rente onde eu fiz o acabamento. E com a própria tesoura eu só vou cobrir esse pedacinho aqui da pontinha onde eu passei a cola. Assim. Então, ficou assim a nossa primeira carreira. Agora, para a segunda carreira, eu vou trabalhar com a cor rosa claro. Então, ficou assim o meu acabamento. E nós podemos começar em qualquer vão. Eu vou pegar aqui no meio de um vãozinho, vou puxar meu fiozinho aqui para dentro, vou passar o fiozinho menor por cima do fio maior para não ficar abrindo. Vou laçar e vou fazer um ponto baixo aqui logo no meu primeiro ponto. Agora eu vou fazer mais duas correntinhas, uma e duas, e dentro do mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto. Então, laço e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação. Uma, duas, 3. Vou vir dentro do próximo vão, vou laçar e vou fazer 2 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. Então, venho dentro aqui do espacinho, laço, tiro apenas 2, seguro na agulha. Laço, venho dentro do mesmo lugar, trago a laçada para cima, laço, tiro mais 2 e seguro na agulha. Fiz os 2 pontos altos incompletos, agora eu laço e tiro as 3 laçadinhas que estão na minha agulha de uma única vez. 2 do ponto e uma da laçadinha anterior. Tiro as 3. Faço mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço, venho dentro do próximo vão. E aqui eu vou fazer novamente os 2 pontos altos incompletos. 1, 2, com as 3 laçadas na agulha, agora eu laço, tiro todos de uma vez. Então, essa é a nossa sequência. 3 correntinhas e os 2 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. E aí, eu repito esse mesmo motivo até chegar aqui no final. Então, se nós tínhamos 12 pontos altos, agora nós vamos ter essas 12 pétalas novamente na segunda carreira. Cheguei ao final, então já completei aqui minhas 12 pétalas, e eu fiz já as minhas 3 correntinhas. Então, já terminei de trabalhar com esse fio, já posso cortar. Puxar o fiozinho para fora, com cuidado para não fechar a correntinha. Vou pegar aqui a agulha menor e aqui eu vou fazer o fechamento no segundo ponto. Então, vou pular as correntinhas, vou vir no segundo ponto, de trás para frente, pegando as 2 alcinhas da cabecinha do ponto. Vou puxar meu fiozinho aqui para dentro. Puxo o fiozinho e passo por dentro da correntinha. Aí, eu gosto de passar aqui por dentro do nozinho de trás, só para trazer esse fiozinho para cá, para ele não ficar no lugar errado, não ficar no meio. E trago ele aqui de encontro com o outro fiozinho. Outro fiozinho, eu vou puxar ele aqui para cima.
dou os 2 nozinhos. Vou esconder aqui dentro da própria cor, dentro da própria pétala. E aqui eu já posso passar a cola e cortar. Meu acabamento ficou assim, bem certinho. E agora a última cor, nossa última carreira, eu vou trabalhar com a cor laranja. Nós também podemos começar em qualquer espacinho, então qualquer vão de qualquer pétala. Então, venho aqui, vou puxar o meu fiozinho, passar o fiozinho menor por cima do fio do novelo e fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, deixar meu fiozinho pra cá para depois fazer o acabamento, eu vou laçar e vou fazer 5 pontos altos dentro do próximo vão. Então, laço e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feitos meus 5 pontos altos aqui dentro do vão, eu vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E dentro do mesmo lugar, vou fazer mais 5 pontos altos. Essa é a nossa primeira quina. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos. Venho dentro do próximo vão e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e dentro do próximo vão, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer, novamente, vou repetir a mesma quina, vou fazer a quina no próximo vão. Então, laço e vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e mais 5 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 5. Terminei, vou fazer um ponto baixo dentro do próximo vão. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e um ponto baixo no próximo vão. E aqui no próximo, eu já vou repetir a quina novamente, tá? Então, o padrão é bem simplesinho. A gente alterna aqui entre a quina e entre a lateral. A lateral é apenas feita com as 5 correntinhas presas com ponto baixo, uma dentro de cada vão. E no outro vão, as quinas. Então, é bem simplesinho o padrãozinho. Repitam aí o final do padrão de vocês, as quinas e as laterais, e eu encontro vocês aqui no finalzinho pra gente fazer o fechamento. Completei aqui o meu padrão. E aqui eu fiz terminando com as 5 correntinhas para fazer o fechamento. Então, ficou assim. Agora, eu já posso também cortar meu fio. Puxar o fiozinho para fora. Pegar a agulha menor. O fechamento nós vamos fazer aqui no primeiro ponto alto. Então, eu vou pular aqui o ponto baixo, vou vir no ponto alto, na cabecinha do ponto alto, de trás para frente. Coloco a agulha, vou puxar minha correntinha aqui por dentro. Tomando cuidado para não fechar aqui a correntinha. E vou voltar o fio aqui por dentro. E aqui, a gente tem o ponto baixo, então, só vou passar por dentro aqui desta alcinha, só para trazer o fiozinho mais pra cá. E aqui eu já posso dar 2 nozinhos com o fio inicial que eu tenho.
E os fiozinhos eu vou esconder aqui por dentro. Acabamentos feitos, nosso square está pronto. Olha que lindinho que ele fica. E a emenda desse square é muito simplesinha. Nós fazemos a emenda sempre aqui onde nós temos as correntinhas. Então, aqui, aqui, aqui. Então, sempre é aqui nesses lugares. Então, aqui, na próxima carreira, a gente vai fazer aqui, aqui e aqui. Então, sempre aqui onde a gente tem as correntinhas. E a gente faz como? A gente, antes de finalizar, completar as correntinhas inteiras, então, por exemplo, aqui a gente faz 5 correntinhas. A gente faz 3 correntinhas, passa por dentro do outro square, e aí continua fazendo as outras 2. Continua normalmente trabalhando e faz os pontos normais. Quando chega na outra pontinha, aí a gente prende novamente, onde a gente tem 4 correntinhas, a gente faz primeiro 2, passa por dentro aqui do outro, a agulha, e continua, a gente solta, né? Solta o fiozinho do square que a gente tá trabalhando, puxa aqui por dentro e finaliza o restante das correntinhas. Então, é assim que a gente emenda o trabalho quando é feito assim, dessa forma, nesse tipo de emenda, que é bem simplesinha também. E olha como dá um efeito super legal. Principalmente se vocês mesclarem a cor, trocarem, podem fazer exatamente o mesmo modelo, ou então uma sugestão é que vocês trabalhem diferenciando as cores, os lugares onde vocês usam as cores. Então, intercalando as cores, as carreiras, as cores em cada carreira. Aqui, como a gente trabalhou com 3 cores, vocês podem alternar também a cor de fora, não só a cor de dentro. E dá um efeito bem legal. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho, que de vocês também tenha ficado super fofo. Já deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam, quais cores que vocês vão utilizar, no que vocês estão pretendendo fazer com esse tipo de square. E compartilhem o vídeo com outras pessoas que também podem gostar desse modelinho. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.